Dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Meus irmãos, hoje é dia 2 de novembro, conhecido popularmente como Dia de Finados. E paira no ar um clima de tristeza, angústia e lágrima, porque afinal, todos nós, eu e você, nós perdemos entes queridos, talvez o pai, a mãe, irmão, parente próximo, ou amigos e amigas próximos da família. O fato é que hoje é um momento de tristeza para muita gente, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: existe esperança, existe uma palavra de consolo para você que está nesse clima, não é? Para todos nós que estamos nesse clima que paira no ar. Ora, a morte para muita gente é o fim. A morte para muita gente é uma frustração. Na verdade, a morte é consequência do pecado. O homem que foi criado por Deus não foi criado para a morte. E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Abramos aqui o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 25 a 30. Está escrito o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meus irmãos, aqui põe em xeque o fantasma da morte. Haverá ressurreição. Embora o homem tenha caído no pecado, e por consequência do pecado, a morte tenha entrado no mundo, existe um fator decisivo para acabar com a consequência da morte. Esse fator decisivo é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário assumiu os meus pecados, os teus pecados, e assumindo os meus pecados e os teus pecados, também assumiu a nossa morte, morreu em nosso lugar, e a morte foi derrotada, e o pecado foi colocado pelo chão, fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E hoje podemos ter a alegria de dizermos que fazemos parte do povo de Deus, um povo remido e lavado pelo sangue de Cristo. E Jesus Cristo, derrotando a morte na cruz, ele nos devolveu a vida. Com a sua ressurreição, aliás, com a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos devolve a alegria, a comunhão que existia antes entre o homem e Deus. A morte não supera mais a vida. A morte foi derrotada pela ressurreição de Jesus Cristo. Haverá ressurreição, tanto dos bons como o mal. Porque o homem, quando foi criado por Deus, meu irmão e minha irmã, ele não foi criado para a morte. A morte entrou, como diz uma música, de gaiato no navio. Mas a morte diante de Jesus Cristo, ela não prevalece mais. Porque Jesus Cristo tomou a morte, derrotou a morte. E é por isso que há esta promessa, que no juízo final, quando Jesus Cristo voltar, haverá ressurreição entre os vivos e os mortos. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Os que agiram bem, conforme a palavra de Deus, ressuscitarão para a glória eterna. E os que fizeram mal, ressuscitarão para serem condenados no inferno. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: você que está chorando, que está angustiado, que está com saudade, que é natural, todos nós estamos assim. Nós podemos nos apoiar nesta promessa. Porque existe outra promessa escrita em João capítulo 10, versos 10. É a seguinte: eu vim para que todos tenham vida e a tenham a vida em abundância. Portanto, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo nos garante vida plena. Agora, infelizmente, nós estamos separados por uma questão temporal. Porque, infelizmente, nós ainda estamos aqui na Terra. E, como todo ser humano, nós somos prisioneiros do tempo. Nós temos hora para acordar, nós temos hora para dormir, hora para tudo. O tempo nos regula. Mas Deus,
é onipotente, é onisciente e é onipresente. Para Deus não existe tempo. Então, meus irmãos, levando na visão divina, na visão de Deus, na concepção de Deus, na dimensão divina, todos nós já estamos com Ele já ressuscitado. Isso é uma questão de fé. Não vamos entrar no mérito da questão. Mas também muita gente pergunta, e aí? O que fazer? Aqueles que morreram estão aí vagando pelo mundo, aparecendo as pessoas? Ou estão no chamado purgatório? Ou estão esperando se reencarnar? Ou vão passar pelo processo de reencarnação para reparar os seus erros de vida passadas? Eu te digo uma coisa, meus irmãos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, que o homem está determinado que morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, está determinado que o homem morra uma só vez, e logo depois venha o juízo. Portanto, meus irmãos, respeitosamente, a teoria do purgatório, a teoria da reencarnação, ela não existe biblicamente, ela não tem sentido biblicamente. O que tem sentido biblicamente é a pessoa aceitar Jesus Cristo, e aceitando a Jesus Cristo, aceitando também o plano da salvação de Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a fazer morada no coração daquele que aceita Jesus Cristo. E para aceitar Jesus Cristo é preciso o quê? Renunciar ao pecado, deixar o pecado. E deixando o pecado, o Espírito Santo começa a residir no coração daquele que aceita a salvação de Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo começa a residir, começa a fazer morada no coração daquele que aceita Jesus Cristo, renunciando o pecado, o Espírito Santo começa a preparar a pessoa para esse encontro final com Deus. Começa a preparar o teu corpo para ser ressuscitado com Cristo quando Ele vier nas nuvens com todo o poder e glória. Então a verdade é esta, a ressurreição, a morte não perdura mais na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Se você ainda não crê, o dia 2 de finados é um momento, é claro, para que a gente demonstre o nosso sentimento de saudade, claro, não tem como a gente não ter saudade daqueles que nos deixaram. Mas é também tempo de reflexão, dia de reflexão, para saber como é que está a minha vida. Como está caminhando a minha vida? Será que a minha vida está uma vida distante de Deus? Se está, vamos nos aproximar de Deus. Vamos buscar na palavra dele a força, a fortaleza, a graça, o poder espiritual, para que o Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida e nos preparar para um grande encontro final, que infelizmente acontece pela morte, não é? Com Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo nos gere a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa a vocês, meus irmãos, que a vida, aliás, a morte, para quem crê em Jesus Cristo, é apenas uma transição deste mundo para o mundo eterno, para a eternidade. Portanto, esse dia 2 de finados, Jesus Cristo nos convida com certeza a buscarmos na sua palavra a força, a graça. Se estamos em pecado, dobremos o joelho no chão e peçamos perdão a Deus, para que o Espírito Santo venha cada vez mais nos fortalecer, para nos dar força para continuar na caminhada cristã. Se a gente está desanimado, porque é natural, às vezes, tantos problemas, tanto sofrimento, inclusive a morte entre os queridos, nos traz desânimo. Mas este momento, este dia, o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos convida a estarmos animados. A morte existe, mas a morte perdeu o seu poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Morte, onde está a tua vitória? Assim pergunta em determinada carta de São Paulo. Eu me lembro bem o versículo, a passagem, nem sequer o livro. Mas eu quero que você fique certo do seguinte, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo assumiu seus pecados, assim como assumiu meus pecados, e numa cruz matou a morte. A morte foi tragada por Jesus Cristo. E no lugar da morte, a vida existe em Jesus Cristo. Creia nele. Creia, aceite esta verdade. E o teu encontro final com Jesus Cristo, assim como o meu encontro, vai ser um encontro glorioso, vai ser um encontro de alegria, um encontro de gozo, de paz. Afinal, está escrito, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É esta a mensagem que eu tenho para você, meu irmão e minha irmã. Fica na paz, que o Cristo que morreu por mim e por você,
te dê cada vez mais força para continuar a viver nesse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas, porém, a nossa esperança está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. Fica na paz.